Olá pessoal, somos alunos do quarto período do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Multivix do campus Nova Venécia. E viemos falar aqui um pouco hoje sobre micro-organismos patogênicos que afetam a qualidade do leite. Esse é um trabalho da matéria de Parasitologia Veterinária que é dada pelo professor André Caio Cavalcante. O nosso grupo é formado por mim, Anderson Rony Brunoro, pela Caroline Lobo Villanova, pela Elisa Marins Maciel, Medilane Piovesan Xavier e Yasmin Oliveira de Souza. O leite é um líquido muito nutritivo. Ele contém proteínas de alto valor biológico, carboidratos, triglicerídeos importantes e vitaminas. E assim ele se torna um meio cultural ideal, para o crescimento dos micro-organismos, principalmente as bactérias. O controle microbiológico nessa situação, ele vai avaliar o risco que o leite apresenta para a saúde do consumidor quando possui ali de micro-organismos patogênicos e as toxinas. A qualidade do leite é definida por parâmetros de composição química, características físico-químicas e higiene. E essa exigência de qualidade e higiene para os leites cru e derivados lácteos são definitivas com base nos postulados estabelecidos para a proteção de saúde humana e também preservação das propriedades nutritivas desses alimentos. Do ponto de vista do controle de qualidade, o leite e os derivados lácteos estão entre os alimentos mais testados e avaliados, principalmente devido à importância que ele representa na alimentação humana e a sua natureza perecível. A maioria dos pecuaristas, eles tendem a não se adequar a esses padrões da lei que determina o limite de bactérias para o leite. E, em consequência de uma margem de atividade pequena, o produtor necessita produzir um leite que tenha qualidade e que assim ele permita que as indústrias eles paguem mais pelo seu produto. Bom, as bactérias são os principais micro-organismos presentes no leite. Algumas causam doenças e outras são importantes do ponto de vista da qualidade do leite. Agora nós vamos destacar algumas bactérias mais recorrentes. O gênero Bacillus é capaz de promover acidificações, coagulação e a degradação das proteínas do leite. O gênero Clostridium está relacionado à produção de gás, que nos queijos vai causar um estofamento tardio ou a produção de toxina. As bactérias Corynitherium e Brucella pertencem ao grupo patogênico, ou seja, são as que causam doenças em homens e animais. As bactérias do gênero Propionibacterium são utilizadas como fermento na produção de queijo suíço, por exemplo, o queijo emmental e o queijo gruyère. A espécie Brevibacterium linens desenvolve de forma abundante na superfície dos queijos, e ela que vai produzir aquela coloração avermelhada de alguns queijos. Esse tipo de bactéria contribui para dar aroma e sabor em queijos como, por exemplo, do tipo Limburger. As enterobactérias que fermentam a lactose são constituídas pelos gêneros Escherichia, Enterobacter, Klebsiella, Citrobacter, Salmonella e Shigella sp. Em sua maioria, são hóspedes normais do intestino dos mamíferos. Ainda falando sobre as enterobactérias, elas são importantes sobre dois pontos de vista. O ponto de vista higiênico, pois diversas espécies de enterobactérias são responsáveis por doenças infecciosas, como por exemplo a salmonelose e a shigellose. E no âmbito tecnológico, já que as enterobactérias fermentam os açúcares e formação de gases e ácidos,
que podem produzir substâncias viscosas ou de sabor desagradável, que podem causar fermentação indesejada, acidificação e estufamento nos produtos de origem láctea. Sobre outra espécie de bactérias, as do gênero Pseudomonas, Aeromonas e Alcaligenes, elas são componentes da flora psicotrófica do leite, que são as bactérias que são capazes de se reproduzir e crescer em baixas temperaturas, ou seja, menor do que 7 graus Celsius. Outra espécie, as bactérias do gênero Campylobacter, elas podem provocar aborto e infertilidade no gado e no homem, podem causar transtornos gastrointestinais. As leveduras entre fungos, vírus e entre outros, elas possuem uma importância reduzida, mas ainda assim, em determinadas situações, elas são muito importantes. Entre seus malefícios, elas vêm sido isoladas no leite de animais cometidos a mastite. Então, aí, entre agentes ambientais, elas têm sido relacionadas à mastite bovina. Mas também ela possui benefícios. Muitas delas são usadas em aditivos alimentares, principalmente de vacas lactantes, que aí proporciona no aumento da produção de leite. Isso uma vez que eles ajudam na concentração de gordura do leite, estabiliza também o pH ruminal e ajuda na digestão da fibra no rumen. E também as leveduras elas são utilizadas para a produção de leite fermentado, para a fabricação de leite fermentado, uma vez que elas fazem a fermentação da lactose. Então, as leveduras elas vêm ganhando muita importância nesse âmbito. Bom, vou falar um pouco sobre os fungos. Os fungos não possuem grande significância quando falamos do leite fluido, leite natura. Porém, quando tratamos de seus derivados, como o queijo, por exemplo, a história é diferente. Aí os fungos entram com bastante relevância em suas produções. Vou citar agora alguns gêneros de fungos mais utilizados em produções de queijos. Temos o gênero Penicillium roquefort, que é utilizado na elaboração de queijos mofados azuis, como o queijo roquefort, o queijo gorgonzola e o stilton, entre outros ainda. Ele também contribui na maturação, o sabor e o aroma característico desses queijos. Já o Penicillium casei é utilizado em associação com bactérias e mofos para a produção de queijos mofados e outros tipos suíços. O gênero Penicillium camembert, também conhecido como Penicillium caseicolo ou Penicillium album, são usados na produção de queijos mofados brancos, tipo camembert, brie e outros mais. Temos ainda o gênero Geotrichum candidum, é amplamente utilizado na produção de certos produtos lácteos, incluindo queijos de casca, como o camembert, Saint-Nectaire, o reblochon, entre outros como a coalhada. Existem ainda outros tipos de fungos que se desenvolvem em manteigas e natas mal conservadas. As bactérias mesófilas são predominantes em situações onde não há higiene no manuseio do produto. Digo na ordenha, no local de armazenamento e principalmente na falta de resfriamento do leite. E por que é importante ter essa preocupação? Pois o produtor, não tendo esse cuidado, as bactérias dos grupos dos lactobacillus, streptococcus, lactococcus e enterobactérias tendem a se multiplicar muito rápido, aumentando a acidez do leite. E essa acidez influencia na qualidade do leite, reduzindo o consumo e valor comercial mediante as indústrias. Por isso, é de suma importância que os produtores saibam. Para controlar essa acidez, o leite precisa ser resfriado imediatamente após a ordenha e ser mantido em temperatura baixa até o processo de pasteurização. Vou falar um pouquinho sobre as bactérias termodúricas. As bactérias termodúricas, elas são capazes de suportar altas temperaturas de pasteurização. Elas podem se multiplicar em produtos lácteos processados
e isso faz com que ela diminua sua qualidade e também diminua seu tempo de vida em prateleira. A origem dessas bactérias, elas geralmente estão associadas ali à ração, aquelas rações mal armazenadas, né? Ao ambiente e ao intestino do animal. Essas bactérias, elas sobrevivem à pasteurização, né? Mas como elas sobrevivem à pasteurização? Ela tem uma natureza de suportar temperaturas de até 100 graus. E aí, elas também são capazes de produzir esporos, que são uma forma de resistência contra condições adversas. Falando um pouquinho mais sobre os esporos, quando a bactéria ela se sente ameaçada ali no ambiente, principalmente ali pela falta de nutrientes, né, para ela conseguir sobreviver, acontece ali um processo de esporulação. O que é um processo de esporulação? É a invaginação com uma dupla camada de membrana celular. E essa camada, ela se fecha e envolve um cromossomo e uma pequena parte, né, de citoplasma. E aí, quais são os métodos preventivos para essas bactérias? Os melhores são o controle da zoonose dos animais, o cuidado higiênico sanitário durante a ordenha, durante o transporte, durante o armazenamento e com a limpeza da sala de ordenha, a qualidade da água da higienização e também a armazenagem da ração. Agora nós vamos falar de maneira um pouco mais aprofundada sobre as bactérias psicotróficas. Como nós já mencionamos lá no início, esse tipo de bactéria, elas crescem em alimentos sob refrigeração, ou seja, entre 0 a 7 graus Celsius. Dentre as bactérias presentes no leite, as psicotróficas podem corresponder a 75% da população bacteriana, ou seja, é um número bem considerável. Como elas se multiplicam em temperaturas baixas, elas têm se constituído um dos principais contaminantes onde existe a prática de refrigeração de leite nas fazendas ou onde a coleta a granel já está instalada. Elas causam diversos prejuízos, dentre eles a proteólise, que é a degradação das proteínas do leite, que podem causar um sabor amargo, dificuldades na coagulação, má qualidade de iogurte, por exemplo, e a lipólise, que é a degradação dos lipídios do leite, que vai causar um sabor estranho e rançoso no leite e nos seus derivados. Ainda sobre as bactérias psicotróficas, os principais gêneros de bactérias psicotróficas que contaminam o leite, elas não são patogênicas, ou seja, elas não causam doenças, entretanto, elas acarretam problemas de qualidade. Temos como exemplo a redução de vida de prateleira dos produtos lácteos, alteração do sabor e odor do leite, redução no rendimento industrial e na fabricação de queijos, a geleificação do leite longa-vida. E quando uma grande quantidade dessas bactérias são encontradas no leite, é um indício forte de que pode haver falhas no processo de produção, como, por exemplo, deficiência na higiene da ordenha, falha na limpeza e sanitização do tanque e equipamento de ordenha. Pode estar ocorrendo refrigeração inadequada do leite, ou seja, em temperaturas de 5 a 15 graus Celsius, e o tempo de estocagem do leite pode estar sendo refrigerado por muito tempo. As bactérias coliformes elas vão ser sempre indicadores de contaminação, indicadores de má condições higiênicas. E elas podem ser divididas em dois grupos. As coliformes totais, que elas utilizam a lactose como nutriente e produzem gás, e são a temperatura de 35 a 37 graus Celsius. E ela está presente em vegetais, solo, no ambiente em si. E também os coliformes fecais, também conhecidos como termotolerantes, por causa dessa temperatura em que eles produzem o gás, que é de 44 a 45,5 graus Celsius. E elas habitam principalmente o trato intestinal do animal e do homem, em que os coliformes fecais eles são a principal fonte de contaminação.
As bactérias coliformes elas ainda são divididas em vários gêneros, em que podemos destacar 3 como os principais. O primeiro é a Escherichia coli, em que 90% delas fazem parte do grupo de coliformes fecais, ou também conhecidos como termotolerantes, como vimos, por causa dessa produção de gases a temperatura de 40 graus Celsius, sendo assim muito importante o processo de pasteurização, em que já é um processo em que pode eliminar boa parte dessas bactérias. E a presença desses coliformes vão sempre indicar má condições de higiênico-sanitárias, né? Que aí, como por ser elas estar presentes no trato intestinal dos animais, é aí o contato fecal do animal ao leite que causa contaminação. Uma vez também que junto nessas fezes dos animais, junto aos coliformes também pode ter muitos outros patógenos que podem vir aí atrapalhar o animal e a sua produção. Eles também, apesar de fecais, eles podem ser encontrados em alimentos, vegetal ou animais sujeitos ao processamento, e existe uma minoria, uma pequena parte de estirpes capazes de causar doenças aos homens, mas os coliformes sim são um parâmetro muito importante quando relacionado à qualidade do leite. Outro tipo de bactérias coliformes que podemos citar é a Enterobacter. Ela pertence ao grupo dos coliformes totais. São conhecidas aí 14 espécies de Enterobacter, sendo que somente algumas dessas bactérias elas têm sido isoladas em infecções em seres humanos. E por ser parte dos grupos dos coliformes totais, elas são diretamente presentes no ambiente, então elas podem ser muito encontradas na água e alimentos associados ao manejo com os animais. E a presença delas não está diretamente associada a patógeno, a presença também de patógenos, mas ela é um ótimo indicativo de má qualidade sanitária. Então, sempre que presente, ela vai ser um indicativo muito bom dessas má condições e também abre uma abertura, cria uma abertura aí a outros patógenos. E por último, temos a Klebsiella, que ela faz parte dos micro-organismos ambientais também, os coliformes totais, e elas estão aí associadas com os principais causadores da mastite ambiental. Por estar muito presentes em ambientes, estão aí sendo relacionadas a essas mastites. E elas também são gram-negativas, em que o principal reservatório é o próprio ambiente em que o animal fica. Um exemplo disso é a cama de serragem ou a maravalha. Como as bactérias coliformes, elas são indicadores de contaminação, são indicadores de má condições higiênicas. A melhor forma de controle dela é o manejo adequado, manejo com condições higiênico-sanitárias satisfatórias, uma vez que essa contaminação ela pode afetar a produção dos animais e gerar principalmente problemas de mastite. Isso que vem a prejudicar tanto o produtor quanto a consumidora, onde esse leite pode chegar às casas dos consumidores. Então, portanto, a melhor forma de evitar a contaminação é através do manejo e algumas técnicas de controle, em que mais à frente a gente vai relatar um pouquinho sobre isso. Mas temos aqui como alguns manejos, como manter os animais em lugares secos e limpos, como por exemplo vimos aí a última dos coliformes Klebsiella, que elas estão principalmente aí nessas camas de serragem de maravalha, né? Então manter esses ambientes secos e limpos é muito bom. A ventilação adequada, a higiene de utensílios, muito importante como principal, e mais à frente vamos ver isso. Aqui citamos alguns outros métodos de controle, como a separação do leite de animais doentes e em tratamento, a manutenção do equipamento de ordenha, você sempre está olhando esses equipamentos, vendo o desgaste deles, em que pode acumular alguns resíduos e causar a contaminação, uma boa preparação do úbere antes da ordenha, usar sistema de identificação animal individual, animais que estão em uso com antibiótico, fazer essa identificação, principalmente na hora da ordenha, ter esse controle, desinfectação dos tetos após a ordenha, mas também antes, o pré-DIP e o pós-DIP, é muito importante, que aí é uma forma de prevenção de infecções intramamárias, gerando as mastites, e criar sempre uma rotina de ordenha. Aqui vemos os pilares da produção animal, a pirâmide da produção animal, que temos a nutrição, a genética e os aspectos sanitários, em que os aspectos sanitários eles são muito importantes, eles abrangem uma cadeia muito grande de técnicas de manejo em que isso favorece muito e contribui muito para a produção animal. E dentre os métodos de controle sobre as bactérias coliformes, aqui podemos citar o manejo de ordenha,
boas condições higiênicas durante a ordenha, tanto dos animais quanto do ordenhador. Isso aí está incluído pré-dip, o pós-dip, como citamos. O armazenamento do leite após a ordenha, aquelas questões de refrigeramento, em que, como vimos, algumas bactérias termotolerantes, elas têm algumas temperaturas que são favoráveis, tanto as altas temperaturas ou baixas temperaturas, temos bactérias, condições em que elas se favorecem, elas se proliferam melhor. Temos também a limpeza do equipamento de ordenha e utensílios, que é muito importante. Logo depois que você faz ali a ordenha, você está limpando esses equipamentos, logo ali que frescos, né? Você tirar todo o resíduo que possa ter ficado, todas as bactérias que possam ter passado e ficado ali. Logo que já feita a ordenha, elas ali, você fazer uma limpeza e eliminar elas. E também a limpeza do tanque após o uso, onde você também elimina qualquer risco de bactéria que pode ficar ali. Então, os aspectos sanitários, as formas de manejo, essas condições higiênico-sanitárias são sim as melhores formas de controle das bactérias coliformes. Um manejo muito bem alinhado, ele é muito eficaz, garante muita qualidade do leite, e isso é beneficiando toda uma população, a todos os produtores.